Nesta segunda parte da entrevista, Adolfo Melito fala sobre o crescimento do crowdfunding de investimento, que vem se tornando um dos principais instrumentos de captação de recursos para as startups que demandam de capital financeiro para o desenvolvimento de seus produtos ou serviços. E quais são as oportunidades, neste momento atual, que oferece o desenvolvimento de planos futuros? Olha, eu preciso contar para vocês que, de fato, nós estamos vivendo um modelo que não estava previsto. Então, todo o processo que envolve investimento, de alguma forma, ele acaba sofrendo um pouco nesse período da quarentena pela atividade econômica propriamente dita, que tem sido restrita em vários segmentos, né? Então, nós acompanhamos tudo o que aconteceu nas bolsas de valores. Eu não posso comparar o que é uma aplicação em bolsas de valores com aplicações em equity crowdfunding. Por quê? A aplicação nas bolsas de valores aqui no Brasil, particularmente, cresceu bastante o número de interessados ao longo dos últimos 2 anos. Se você pegar 2 anos atrás, eram 500 mil pessoas. No ano passado, a gente fechou com quase 2 milhões de pessoas investindo nessa área. Então, como você tem um mercado, uma situação totalmente não prevista, né? Todas as atividades estão realmente dentro de um compasso diferente do que vinha sendo feito antes. Se você falar assim, bom, qual vai ser a intensidade das operações de equity crowdfunding, ou seja, a capitalização de startups ao longo desse período em que nós estamos em quarentena, obrigatoriamente vai ter uma queda, né? Eu estava comparando o mercado de bolsas de valores, que cresceu bastante. No mercado de crowdfunding, nós tivemos agora acumulado em pessoas físicas que investiram nesse mercado, nas plataformas que estão no mercado, nessas 230 ofertas, alguma coisa não superior a 5, 6 mil pessoas. Isso é muito pouco, né? Então, todas as questões que estão sendo tratadas na nova norma também prevêem que você tem uma amplitude maior para você buscar mais investidores e trazê-los para investir no crowdfunding de investimento. As características de divulgação, a utilização de outros canais que hoje não são permitidos, a própria trabalho de evangelização das coisas que envolve crowdfunding. Então, é um momento de reflexão para a gente trabalhar em tudo aquilo que precisa ser melhorado. Para nossa vantagem, esse modelo está sendo revisado também no mercado americano. E ele começou mais ou menos na época que se discutia também aqui no Brasil o início dessa verificação. E na semana passada foi publicada a revisão desse trabalho, que é exatamente que nasceu lá fora, interessante, depois do que aqui. Eles começaram a ter o crowdfunding de investimento desta modalidade, desses pequenos negócios, de até $1 milhão por investimento. Eles começaram a tê-lo a partir do maio de 2016, e nós começamos em 2014. Então, mas o mercado também tem reagido de maneira muito maior lá fora, porque o mercado lá fora é muito maior mesmo, né? Então, durante esse período, a gente começou a ter um contato que foi até facultado pelo BNDES, que quis fazer conosco algumas verificações, como é que a gente poderia ajudar esse período de pandemia, até da Covid-19, de que forma que a gente poderia fazer alguma coisa como plataformas, né? Isso facilitou o nosso contato e aproximação para a gente criar um documento que foi apresentado dia 31 de março, uma coisa extremamente significativa, feita por todas as plataformas presentes, que pede a adoção de medidas que vão favorecer o crowdfunding de dívida. O que nós temos? Nós temos o equity crowdfunding, que é o capital, né? A empresa cede 15%, 20% e você tem o capital entrando na empresa. O que nós estamos tratando agora é uma coisa que estava já no nosso radar anteriormente, é colocar a questão do empréstimo, né, do financiamento, para que uma empresa, neste período, tenha acesso ao crédito de maneira mais simples, mais barata, coisa que aqui entre nós, as PMEs e as startups, hoje tem muito pouco, né? É claro que tem a característica da startup de consumir mais capital, né? Mas o modelo foi proposto, então, em todas as frentes, para que fosse permitido você ter, através do investimento conjunto entre algum fundo do BNDES, e temos 2 opções, e do outro lado, as pessoas que pudessem investir nas empresas nesse período como se fosse uma dívida. Então, você tem um dinheiro que vai ser emprestado para uma média empresa, uma pequena empresa, para uma startup, e vai ter um prazo de resgate de 12 meses, 18 meses, 24 meses. Seria um capital de giro, né? Aí você me pergunta, mas e o investidor vai fazer esse investimento? Sim, porque nós estamos trabalhando exatamente
em criar no Brasil uma coisa que nós não temos aqui, que é criar garantia para quem investe nesse tipo de mercado. Todo o mercado lá fora criou uma espécie de seguro de crédito, ou fundo garantidor, ou fundo de aval, para que você tivesse acesso a esse mercado. E essa é a ideia que está sendo tida hoje, não só junto ao BNDES, mas também junto a outras frentes, porque isso sendo considerado, vai ser possível fazer com que você tenha um crédito muito mais fluido, né, para quem tem organizações bem estabelecidas e tem, naturalmente, todos os controles necessários para ir ao mercado através de uma plataforma e fazer esse e, naturalmente, receber esses valores, né? É uma forma que a gente pensou e que está bem aceita, né? Porque, no fundo, o que vai acontecer? Se você tem toda a ajuda que está sendo feita hoje por órgãos governamentais, Banco do Brasil, Sebrae, BNDES, passada essa pandemia, todo mundo foi ajudado. Algumas empresas tiveram sucesso, algumas empresas eventualmente não. Mas o que nós propomos é uma coisa que vai ter um legado após o término desta crise, né? Ou seja, criar um sistema de garantia que nós estamos tentando criar aqui no Brasil, que vai favorecer todas as empresas de pequeno porte, startups ou não, e que vão perdurar daqui para frente. Então, nós temos uma perspectiva muito positiva da associação trabalhando nesse sentido, com as plataformas trabalhando também nesse sentido. E o senhor falando, né, da pandemia, como o senhor analisa para esse ano ainda? O senhor acredita ainda num crescimento este ano? Ou muita gente, como muita gente está dizendo, vamos esquecer 2020 e já vamos pensar em 2021? Olha, há segmentos que estarão naturalmente sendo favorecidos, como eu comentei, né? Há outros que estarão naturalmente num compasso de espera, mas na prática tem muita alteração no cenário em geral. Apps que estão fazendo uma revolução completa, eu cito um caso que a gente acompanhou recentemente, a empresa OMIE, né, que é uma empresa que fornece instrumentos de gestão para as empresas de pequeno porte, e eles fizeram uma revolução porque eles não tinham nenhuma crença que era possível trabalhar em home office, né, e aí o presidente da empresa fez com que aquilo fosse mudado em uma semana, né. Então, e passou a ter um outro modelo de negócios. Então, algumas coisas estão acontecendo, fazendo com que as empresas mudem completamente e já vão para uma nova etapa. E o que você pode chamar hoje no mercado, que é a aceleração da transformação digital, que é tão propalada, tão falada, que a gente está sabendo que muitas empresas estão fazendo de uma maneira muito lenta, né? Então, essa transformação aqui, de outro lado, também requer um grande número de profissionais nesta área. Nós temos que agora trabalhar de bastante apressada e acelerada para que isso aconteça. A formação de novas pessoas, né? E prover as empresas com essas características para que ela corte muitas atividades que eventualmente não estavam sendo adequadas dentro desse novo cenário. E isso demanda, naturalmente, outros investimentos e para outros negócios. Então, há muita coisa nessa área. Quando você percebe se nós teremos um grupo de empresas novas sendo lançadas, a gente está vendo que sim, né? E, naturalmente, você tem uma seletividade nesse sentido. Eu queria comentar com você que é um ponto relevante para a nossa associação. Sim. Quando você fala assim, bom, você pode investir numa empresa, você é investidor, pessoa física, né, que está investindo, você pode investir numa empresa, ou tem algumas opções. Você pode ser um investidor anjo, você pode procurar por um grupo de anjos, você pode fazer uma participação como sendo investidor, né? Aí você está falando de tickets maiores, está falando de investimento mínimo de R$30 mil, depende exatamente do grupo que você está, né? Para quem está investindo pela primeira vez, ele pode procurar esses investidores e fazer essas empresas que estão sendo investidas de maneira pequena para poder fazer parte do investimento. A opção que todo mundo tem é ter as plataformas homologadas pela CVM, que fazem parte da associação, que tem um cuidado e um rigor muito grande de verificação de quais startups estão sendo trazidas para fazer captação. Então você tem uma seletividade. E é interessante, porque quando você compara, tanto aqui no Brasil como lá fora, o grau de assertividade do investimento feito numa startup, quando você faz um investimento como um investidor anjo, né? Só no mercado americano são 24 bilhões de dólares por ano, quase 300 mil investidores anjo.
Aqui no Brasil é mais ou menos R$ 1 bilhão, com cerca de 7 mil a 8 mil investidores anjos. Você citou os Estados Unidos. Em termos de grau, o Brasil, ranqueando o Brasil no mundo, em termos de crowdfunding, como que o senhor analisa isso? Olha, essa pergunta é fundamental, Rogério. Você é uma pergunta realmente que levanta um tema principal da nossa preocupação aqui no Brasil. Qual é o potencial do investimento em crowdfunding no Brasil vis-à-vis aquilo que acontece lá fora? A gente mapeou isso, né? E qual foi o parâmetro que nós usamos? Tudo que você tem de investimento feito em bolsas de valores, você tem uma porcentagem desse valor que é o chamado IPO, né? Que são as ofertas iniciais feitas por empresas. O ano passado foi um recorde no mercado americano, por exemplo, aqui no Brasil também foi. Muitas empresas abriram capital na B3, né? Qual que é a percentagem que você tem sobre o investimento total em crowdfunding, percentagem total que você tem de IPOs na Bolsa de Valores como um todo? É 2%. Então, fazendo essa proporção em cima do mercado total no Brasil de IPOs, né, que o ano passado chegou a quase, eu não me lembro exatamente o número, mas assim, se você calcular esses 2%, você chega a um número de quase 500 milhões de reais. Ora, eu comentei, quando você fala em startups, você está falando de 50 milhões de reais atualmente aqui no Brasil. E eu estou comparando com uma coisa que tem potencial de 500 milhões. Então, nós temos um patamar para multiplicar por 10. Aí você vai me perguntar, bom, isso vai acontecer quando? Claro, isso vai ter uma cadência. Particularmente agora vai ter um período em que a gente vai estar rearrumando a casa em função dessas revisões, mas a gente prevê que esse patamar será atingido entre 4 e 5 anos, ou seja, há uma perspectiva desse mercado aqui no Brasil crescer para um patamar de 500 milhões, que é multiplicar por 10. Então, vai ser um esforço muito grande, não só das empresas startups, porque tem que cada vez mais oferecer boas startups para esse mercado, como também das plataformas fazendo um trabalho de divulgação mais amplo, engajamento de mais investidores que possam fazer parte desse mercado. Hoje são 5 mil, muito possivelmente nós vamos estar falando em 100 mil pessoas investindo nesse mercado futuramente. Ainda é pequeno, mas já é alguma coisa. Para quem começar agora, sai na frente, né, Adolfo? Eu gostaria de agradecer a sua participação e, para a gente finalizar, para quem de repente está aí nos ouvindo, está na área, né, da tecnologia, está pensando em investir em startup, só para a gente finalizar, que conselho você dá para essa pessoa, apesar de estarmos nesse momento? Olha, vale a pena primeiro você definir qual que é o tipo de empresa que você gosta, que você acompanha, que você lê muito a respeito, que você já teve algum tipo de afinidade, eventualmente você pode ter trabalhado numa empresa ou fazer parte de uma organização da sua família. Então, assim, saber como é que você analisa um setor. Então, geralmente, quando você tem investidor, a regra fala assim, bom, qual é a tese de investimento? Muitas vezes a tese é tão ampla que você não consegue entender. Fala assim, eu quero investir em empresas do setor agro que trabalhem o segmento de IoT, por exemplo. Ok. Tem uma coisa que você precisa, então, se aprofundar naquilo, né? E acompanhar tudo que você tem naquele mercado para você saber quais são as opções. E quando você fala em plataformas de crowdfunding para você poder investir, aí a recomendação é verificar quais são aquelas que estão homologadas pela CVM, que tem uma história, digamos, de sucesso e que seguem, como nós seguimos, e não só pela CVM, mas também pela verificação interna da própria associação, o rigor de fazer com que as ofertas sejam feitas de maneira totalmente adequada, cumprindo o regulamento da CVM de maneira muito clara. E o compromisso das plataformas que fazem parte da nossa associação, ela é realmente o principal vetor, principal base que faz com que esse mercado esteja evoluindo com o apoio, né, da Comissão de Valores Mobiliários, que agora apresenta um pacote de mudanças assim, muito significativos. Então, assim, vale a pena você verificar onde você se sente bem investindo, acompanhar de perto e verificar quais são as empresas realmente que estão despontando nesse mercado e investir nessas empresas. Tá, ok, muito obrigado. Então, viu, Adolfo? E essas pessoas que estão iniciando aí, como que elas podem aí procurar a associação para estar cada vez mais se engajando nesse segmento? Olha, nós temos eu vou passar posso passar um e-mail nosso, né? Fica mais fácil até, porque a nossa associação nasceu como equity, né? Então nós temos ainda hoje
Nossa página na internet é equity.org.br. Né? Então, o meu e-mail estamos à disposição, vocês vão encontrar também no LinkedIn, a Esmeri também vai achar. O contato está totalmente facultado, a gente tem muito prazer de poder conversar com as pessoas que têm interesse nesse assunto, não só como plataforma, mas também poder passar essas informações e orientar, né, para as pessoas que estão começando a investir, ou mesmo as startups que querem fazer algum tipo de lançamento, ou mesmo os investidores que têm interesse nesse assunto. Todas as matérias do Visão de Mercado você pode entrar em nossas redes sociais, em nosso canal do YouTube, se inscreva e clique no sininho. Também através de nosso site visãodemercado.com.br e nos nossos canais parceiros. O nosso e-mail para contato@visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma excelente semana. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Eficaz Consultoria, Bredas Sistemas. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília, Colégio Cristo Rei, E Produtiva, Assim, Centro Automotivo Porto Seguro Marília, Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. CW15 Coworking, Amigas do Lar. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você.